Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e agora vamos trazer informações do Flávio Dias, que trouxe ali, né, um jogador que está interessando ao Vasco, foi oferecido, está sendo estudado, parece que a diretoria está gostando do nome, e também falar a respeito do Renato Gaúcho, que está sendo prestigiado pelo Pedrinho e pela sua turma da diretoria. Então, vamos direto ao corte lá do Atenção Vascaíno com o Flávio Dias. Falar agora sobre uma notícia que foi divulgada pelo companheiro do Detetives Vascaínos e o GE confirmou hoje, e nós tivemos hoje também essa confirmação. Na verdade, não foi uma procura do Vasco, não foi uma procura específica do Vasco. Esse jogador, Arthur Chaves, zagueiro de 25 anos, foi oferecido ao Vasco da Gama. Esse jogador foi ofertado ao Vasco, é um jogador que está no futebol alemão, jogador que saiu de Florianópolis, ele é nascido em Santa Catarina, terra do nosso Jean Faísca. Ele jogou no Avaí, jogou em Portugal também, jogou na Alemanha, está jogando na Alemanha no Hoffenheim, e foi emprestado agora e jogou 6 meses no Augsburg. E voltou para o Hoffenheim, que é o seu clube. Ele tem contrato até 2029 com o clube alemão, para disputar a Bundesliga, disputar a Europa League. E esse jogador foi oferecido ao Vasco da Gama já no ano passado. O Vasco teve interesse nesse atleta, e esse jogador tem uma particularidade. Ele fez 15 jogos pela Bundesliga, na verdade, juntando aí Bundesliga e Copa da Alemanha, fez 2 gols. E ele tem uma particularidade porque ele foi companheiro do Robert Renan na seleção olímpica brasileira, pré-olímpica brasileira. Foi convocado junto com Robert Renan pelo Ramon Menezes, era titular na seleção pré-olímpica, formavam a zaga Robert Renan e Arthur Chaves, e esse zagueiro foi cedo para o futebol alemão, e a gente foi buscar um depoimento de um companheiro em Santa Catarina, que é da Vang FM, da Rádio Vang FM, Clodoaldo Pereira, que vai nos trazer informações de quem é esse rapaz, de quem é esse zagueiro que o Vasco está estudando. Não que o Vasco vá contratar, mas o Vasco está estudando. Está muito em cima daquela ideia que eu disse. É você buscar o plano B, mas esperando o ok para o plano A. O que não impede você tentar o plano B, porque é um zagueiro muito bem recomendado, jogador novo, jogador que joga na Alemanha já há 3 anos, enfim, então joga na Europa há 4 anos. Seria uma boa oportunidade de negócios, mas talvez não seja o nome ainda para buscar. Na época, o Vasco estava tentando o Carlos Cuesta, e o Cuesta foi o preferido em relação a Arthur Chaves. Vamos ouvir Clodoaldo Pereira, da Vang FM, que nos traz informações sobre esse jogador, características. É um bom jogador, é um jogador de qualidade. Diz aí, Clodoaldo. Meus amigos do Atenção Vascaínos, um abraço, que prazer estar falando com vocês. Bom, para trazer um pouco sobre o zagueiro Arthur Chaves, jogador que vestiu a camisa do Avaí, é natural de Florianópolis e se transferiu muito jovem para o Hoffenheim da Alemanha. Como característica, é um jogador muito bom nas bolas defensivas e, além disso, tem muita velocidade. E mais um detalhe, né, que chama a atenção, principalmente no início da sua carreira. Atuou muito como volante também, mas se destacou como zagueiro. Na bola ofensiva, nem tanto, né? Tem poucos gols na sua carreira, mas como zagueiro tem velocidade, muito forte no embate 1 a 1, e tem também essa característica importante de um zagueiro, que é na bola defensiva. Informações do Arthur Chaves, menino que cresceu no Avaí e ganhou o futebol alemão. Um abraço, prazer estar falando com vocês. Valeu, grande Clodoaldo. Obrigado, vamos esperar. Tem essa característica de velocidade, é um jogador que joga numa linha mais à frente, então ele consegue
se recuperar. É claro, o zagueiro veloz é sempre muito bom, e realmente eu fui conferir a seleção pré-olímpica comandada pelo Ramon Menezes ainda. Ele esteve na convocação da seleção pré-olímpica, ele jogou pela seleção pré-olímpica no dia 22 de janeiro de 2024, fez sua estreia pela seleção pré-olímpica, fez 6 jogos na seleção olímpica, é um jogador que também tem passagem pela seleção. É do mesmo nível do Robert Renan, jogador alto, de boa estatura, de velocidade, mas é claro, não tem um nome que o torcedor espera, né? Mas enfim, vamos esperar. Mas que houve o contato, que houve a sondagem, sim, na verdade o oferecimento, há uma expectativa de que a coisa seja mais analisada. Admar Lopes tem o nome do jogador, como eu disse, já era um interesse do ano passado, mas a coisa acabou não resolvendo. Uma situação que parece resolvida, eu disse isso ontem, mas é claro que depende de jogo, é do meio-campo Jair. Jair renovou o contrato no ano passado em função da lesão, renovou até o final desse ano, mas há uma cláusula de renovação automática do meio de campo Jair. O Jair ele pode acionar essa cláusula por mais um ano, e o Vasco também, caso alcance Jair uma meta em termos de número de jogos jogados. Ele já está em condição de jogo, ele já vai voltar, ele já vem treinando, mas vai jogar, vai estar treinando para jogos a partir do dia 22 de junho agora, daqui a 2 segundas-feiras, o time volta. Então, o Jair ele vai ser um reforço, e dependendo do que ele render, dessa meta em relação a jogos, ele vai ter a sua renovação automática acionada. E ele vai ser reforço do Vasco, e aí renova por mais um ano. Gente, uma informação importante sobre Renato Portaluppi. Eu mesmo dei ontem essa informação de que Renato poderia não querer ficar no Vasco. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Apesar da situação dele não estar confortável, há um desagrado interno por conta das declarações dele contra os colombianos, da maneira como ele às vezes se comunica. E eu dei essa informação de que o Renato estaria balançando por conta disso, mas o balançar não quer dizer cair. O Renato só sai do Vasco se ele quiser, se ele pedir para sair. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Porém, internamente, tem-se uma conclusão de que tirar o Renato agora é interromper um trabalho que tem 60, 70 dias. É muito pouco tempo. E um trabalho que no início prosperou, floresceu. O que talvez precise mudar é um pouco da maneira como o Renato lida com o negócio. Mas é dele. Ele sempre foi assim. Mas hoje, dentro do Vasco, se pensa dessa forma. Tirar o Renato para trazer quem? Para começar tudo de novo? Para ter 3 técnicos em 6 meses? Porque seria o terceiro técnico em 6 meses. E para um técnico que no momento não está bem, mas que teve bons momentos no Vasco, principalmente nos seus primeiros 6, 7 jogos. Então hoje é precipitado dizer que o Vasco vai mandar o Renato embora. Essa informação eu obtive hoje. Agora, se o Renato pedir para sair, talvez o Vasco não faça assim tanta força. Mas não se crê que isso vá acontecer. A não ser que não se consiga cumprir todos os objetivos, os jogadores que ele pediu, as posições todas, porque isso depende muito dessa negociação que está acontecendo, dessa movimentação que vai ser atrelada a uma previsão orçamentária maior. Então, hoje, a saída do Renato só realmente tem um caminho muito mais rápido se ele pedir para sair. E na própria direção, principalmente o presidente Pedrinho tem essa certeza. Vai trocar para quê? Vai tirar e vai botar quem? Por mais que esteja desagradando, volto a dizer, essa operação do Renato, principalmente nas declarações, no fomento de incapacidade de alguns atletas, de um erro do time, daquela situação do Bragantino que ele não se sentiu feliz, porque foi chamado de covarde quando o time não jogou bem, quando os jogadores erram demais, enfim. Então, é uma posição que, é claro, incomoda internamente. Mas se ele vai sair, só se ele realmente pedir. Hoje, eu posso dizer aqui que é muito difícil que o Vasco demita o Renato. Muito difícil que o Vasco vá demitir o Renato.
Ah, Flávio, se ele sair amanhã, como é que você vai ficar? Eu vou dar a notícia e vou dizer, ele saiu. Não vai ser uma coisa que a gente vai dizer aqui que o Vasco demitiu. Acho muito difícil que o Vasco demita. Então, rapaziada, informações aí do mercado da bola, né? O Arthur Chaves, zagueiro, seleção brasileira, jogador que tá aí há um bom tempo na Europa, jogador que já interessou o Vasco, pode estar sendo contratado aí nessa janela. A gente ainda não sabe como vai ficar a situação aí da grana, se o Vasco vai poder fazer aportes maiores, né? Mais volumosos. Então é complicado essa situação. O Admar está procurando jogadores alternativos. É um jogador que teve boas recomendações, né? O rapaz lá, o repórter lá de Santa Catarina, falou muito bem a respeito do atleta. Temos também o Jair voltando aí, vai ser um bom reforço. O Jair, que quando se machucou estava jogando muito bem no meio-campo do Vasco, vai fazer ali uma boa dupla com o Thiago Mendes, né? Dois jogadores experientes que jogam muita bola. E a respeito do Renato Gaúcho, a gente sabe que ele está pedindo jogadores para ser contratado. Eu acho que se não vier esses atletas, com certeza ele vai querer pular fora. E o Flávio Dias já falou, só sai se ele quiser. Deixa aqui seu comentário a respeito do que você achou dessas informações do Flávio Dias. Deixe seu comentário aqui, é muito importante. Deixa o like, hype o vídeo. Se inscreva aqui no canal para poder fazer com que a gente cresça cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? E como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!